no puedo estar ahí, desgraciadamente, porque ya podrán ver cómo estoy. Me ha tratado la vida muy bien, pero al final tengo que pagar un poquito. Muchas gracias por seguirme. Y amo a todos los brasileños y les agradezco infinitamente todo esto que han hecho y que siguen haciendo por mí. Gracias. Muy obrigado. Quiero enviar un saludo a todos los brasileños. A mí me tienen pasmado favorablemente cuando veo los tweets, la cantidad de fans y luego todo lo que han hecho allí con programas, y al club de fans que se están reuniendo les envío un saludo con todo mi cariño, con todo mi corazón. Boa tarde para você. Apesar dessa notícia triste da morte do ator Roberto Bolanhos, o Chaves, que se foi na sexta-feira e deixou em todos os fãs brasileiros esse gostinho na boca, vontade de ter a visita dele aqui no nosso país. Mas o Bolanhos levou o Brasil no coração e deixou isso registrado na última mensagem que ele enviou pelo Twitter. Uma honra para nós, graças a uma fã do Rio Grande do Sul. Roberto Bolanhos não veio ao Brasil, mas sempre demonstrou amor pelo país. A última postagem do eterno Chaves no Twitter, perfil que mantinha com mais de 6 milhões de seguidores, foi em agradecimento ao carinho de uma fã do Rio Grande do Sul. Ele disse: "Todo meu amor para o Brasil". Em seguida, a jovem, parecendo nem acreditar, publicou: "O Chaves me respondeu, que emoção". Após a notícia da morte de Bolanhos, os amigos da famosa vila logo se manifestaram nas redes sociais. O intérprete de Seu Barriga foi um dos primeiros a homenagear o amigo, dizendo que Roberto permanecerá nos corações de todos, e publicou a última foto dos dois. Em 2011, Edgar Vivar esteve em Belo Horizonte e participou do Jornal da Alterosa. Emocionado, ele falou da saudade dos tempos da vila mais famosa da TV. Tenho saudades de meus amigos que agora não ficam mais aqui, mas eles estão aqui agora. Chiquinha, Maria Antonieta de Las Nieves, também agradeceu por Roberto ter feito tanta gente feliz e pelos momentos que passaram juntos. Carlos Villagrán, o Kiko, disse ser grato por tudo que aprendeu com o amigo e desejou que ele descansasse em paz. Várias charges com a turminha reunida são postadas a todo momento pelos internautas, num gesto de luto, mas sobretudo de homenagem àquele que fez parte da infância de várias gerações. Um gênio da risada que vai deixar saudades e lembranças de um humor que conquistou milhões de admiradores. O Chaves foi um exemplo pra gente. Simples brincadeiras que trouxe alegria pra gente. Foi sem querer querendo. Foi do tonto do Chaves. Foi sem querer querendo. Mesmo que ele sendo um ator internacional, mas só que a gente aqui do Brasil adorava muito ele e a gente ficou muito triste. Não contavam com minha astúcia? Não contavam com minha astúcia. É interessante que a gente vê os mesmos episódios e tá sempre rindo, né? Minhas antenas estão detectando a presença do inimigo. Sigam meus mãos. A marreta biônica. Não contava com sua astúcia, né? A gente contava, mas infelizmente ele se foi. Vai ficar a lembrança, né, do Chaves. E ele é eterno, né? Não morre, não. Pra gente ele tá aí ainda. O velório de Roberto Bolanhos nesse domingo levou uma multidão ao Estádio Azteca, na cidade do México. Teve fã brasileiro que pegou o avião aqui e foi para lá para se despedir do ator. Muito antes da abertura dos portões, os fãs se prepararam. Compraram flores brancas, lembrancinhas. Se vestiram a caráter. Reuniram os personagens do programa para lembrar Roberto Bolanhos, conhecido aqui no México como Chavo ou Chespirito, o pequeno Shakespeare. Eso. O Kiko veio. Chavo! Chavito! A Chiquinha também. Até os sósias do próprio Chaves e Chapolin estavam presentes.
Gente comum, como o dentista que viajou 12 horas de ônibus para homenagear Bolanhos e retribuir tanta alegria com esse sorriso. Como a brasileira que virou a noite no avião para viajar de Mato Grosso do Sul até a Cidade do México. Apesar da data ser triste, nós estamos felizes porque olha o tanto de gente. E eu tô aqui, todo o Brasil aqui para homenageá-lo. Presenciamos a emoção de Marcos, que na falta de uma fantasia se enrolou na bandeira do Brasil, trazida do interior de São Paulo para testemunhar a história. Esse momento de poder homenagear e poder representar o Brasil aqui está sendo incrível. E foi exatamente o que se viu aqui. Um encontro de gerações unidas por um só homem, velado no estádio do time do coração dele, o América, ao som do grito de uma única torcida. Mas com a chegada do cortejo, o clima mudou. A viúva Florinda, muito emocionada, foi aplaudida de pé. O caixão foi levado até este imenso altar erguido no centro do gramado. E a partir daí foram muitas as homenagens. Nos bastidores, a meninada ensaiava, para depois brilhar no estádio. Pombas brancas foram soltas, emocionando ainda mais a família. A comoção seguiu com a tradicional música mexicana. E o cortejo das crianças, ao lado do caixão do eterno menino do barril. Afinal, elas representaram o Chaves, que viveu e morreu criança. Daqui a pouquinho a gente mostra as homenagens aqui no Brasil, porque milhares de fãs foram visitar a Vila do Chaves, montada pelo SBT em São Paulo neste domingo. Daqui a pouquinho. Uma carreta pegou fogo num acidente na BR-381 em Betim nesse domingo. Outros 4 veículos se envolveram na batida, que provocou um engarrafamento de 10 quilômetros. Depois de quase 1 hora presa no congestionamento, que ainda está muito grande, nossa equipe consegue chegar ao local do acidente. A gente vai apurar aqui agora todos os detalhes sobre esse acidente. 5 veículos se envolveram na batida. Esta carreta bitrem, este ônibus que estava cheio de passageiros e 3 carros de passeio. Segundo os bombeiros, apesar da gravidade do acidente, 4 pessoas tiveram apenas ferimentos leves. Motorista e cobrador do ônibus, um motorista de um dos veículos, do veículo Palio, e um segundo do veículo Uno. Testemunhas contaram à Polícia Rodoviária Federal que o acidente foi motivado por este Palio. O veículo descia em zigue-zague quando na curva perdeu o controle da direção e entrou na frente do ônibus. Logo atrás vinha a carreta, que não conseguiu frear e arrastou 2 veículos. Um deles, este Uno aqui, que capotou. O ônibus, dá uma olhada, parou a poucos metros de um abismo. Após ser atingida pelo ônibus, a cabine da carreta, carregada com 48 toneladas de concreto, pegou fogo com o motorista dentro. Mesmo assim, ele conseguiu parar o veículo, não arrastar mais carros e ainda sair ileso. Só sei que o ônibus veio de uma vez, eu não tinha como fazer mais nada. Se eu tiro para a esquerda, eu tinha matado meio monte de gente. Eu subi na mureta lá em cima, bem lá atrás eu subi na mureta. E vim subir na mureta até aqui perto do poste. Ali no poste eu desci do caminhão. O caminhão já estava tudo tomado de chama já. O senhor foi um herói hoje aqui. Não, foi Deus, né? Foi Deus. Quantos anos de experiência? 30 anos. De experiência. Nunca aconteceu isso, não. Motorista inexperiente aqui? Isso aí, tá doido. O motorista do Palio e os outros 3 passageiros do veículo fugiram do local após ser atendidos pelo socorro da autopista Fernão Dias. O condutor ainda deu nome falso. David Richard Pablo. Tem sobrenome? É. Então nós estamos achando que é mentira, né? Quando foi pedido o documento, ele falou que ia buscar no veículo e sumiu. Não ficou ferido e, segundo a médica, ele não tinha sinais de embriaguez também. Não tinha? Não, ele parecia estar com muito medo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o engarrafamento atingiu cerca de 10 quilômetros nos 2 sentidos da BR-381 por mais de 4 horas. Um guarda municipal revoltado com o barulho de uma festa perto da casa dele em Belo Horizonte saiu para a rua e deu vários tiros para o alto no bairro Nova Gameleira durante a noite. Um dos disparos acertou uma mulher que conversava com uma amiga na rua. A confusão
confusão foi na rua, na lateral deste comércio. Cartuchos de pistola ficaram espalhados pelo chão. O bar foi alugado para uma festa de aniversário. Segundo testemunhas, o movimento terminou por volta das 10 horas da noite. Mas muita gente ainda estava aqui do lado de fora quando o guarda municipal chegou e começou a disparar. Um dos tiros atingiu uma mulher que estava no meio do grupo de convidados. O guarda, que estava, segundo testemunhas, com sintomas de embriaguez, deixou o local sem prestar socorro. Quem mora na região ouviu os disparos sem entender o que estava acontecendo. Eu escutei aproximadamente, acho que 5 tiros, um espaço assim de uns 30 segundos, mais 2. Aí eu pulei debaixo do balcão, fiquei escondido, né? Esperei a polícia chegar, quando a polícia chegou, aí eu saí. Por ser um policial, né, teria que ter mais calma, né, para resolver as coisas, conversar e tal. O guarda, identificado como Everton Henrique da Silva, de 31 anos, mora nesta rua, mas não foi localizado. Maria Terezinha dos Santos, de 58 anos, teve um ferimento abaixo do braço. Ela está em observação no Hospital João 23. Esta parente, que não quer aparecer, conversou com a vítima e está indignada. Olha, eu, por exemplo, estou muito chateada, meus irmãos também, porque é um rapaz que é amigo nosso, não teve confusão nenhuma. De repente apareceu os tiros, o pessoal escutou muito tiro e ela disse que sentiu o braço dela adormecendo. Quando ela foi ver, ela estava sentindo, ela pediu ele ajuda e ele não ajudou. O guarda não apareceu para trabalhar hoje. A assessoria da corporação informou que a arma não pertence à guarda municipal e que a corregedoria já determinou a abertura de um processo para apurar os fatos. Um bandido que assaltava uma loja foi baleado por um policial militar que almoçava num restaurante ao lado. Foi na cidade de Jequeri, na Zona da Mata. Vejam aí as imagens. O assaltante chega, aborda o homem que está no caixa e pede o dinheiro. Em seguida, chega uma outra funcionária e começa a discutir com o bandido. Os dois brigam, saem do estabelecimento e ele agride a mulher. Algumas pessoas do restaurante ao lado ouvem a confusão e vão ver o que é. Ao perceberem a briga, voltam correndo e chamam o policial militar que estava almoçando. O PM chega na porta da loja e vê o ladrão brigando com a funcionária. Segundo o boletim de ocorrência, o policial dá ordem para o homem se entregar, mas ele levanta a arma. É quando o policial atira a primeira vez, acertando o cotovelo do rapaz. Ainda de acordo com o BO, o suspeito baleado continua a caminhar apontando a arma para o militar, que atira novamente na barriga do ladrão, que cai em seguida. Segundo a PM, o rapaz estava usando uma réplica de arma de fogo. Com ele, a polícia apreendeu o dinheiro roubado da loja. O rapaz baleado foi levado para o hospital de Ponte Nova, onde permaneceu escoltado. Agora veja só a confusão que um homem arrumou em um posto de combustíveis em Teófilo Otoni. As imagens das câmeras de segurança flagraram o momento em que ele chegou no poço, pegou a bomba de combustível e derramou cerca de 20 litros de álcool no pátio. Segundo a PM, o homem ainda tirou um isqueiro do bolso, tentou colocar fogo no combustível derramado e botando em risco aí a vida de todos os funcionários, clientes e ainda a dele mesmo, né? O homem foi impedido pelos funcionários por uma equipe de policiais. O suspeito foi levado para a delegacia da cidade. O Maurício da Silva Maia, nosso telespectador, mora no bairro São Pedro, em Esmeraldas, e todos os dias vem para Belo Horizonte no ônibus da linha 6450. Hoje ele foi surpreendido com a porta traseira aberta, fez essas imagens aí, mandou pra gente. Vejam que mesmo com o coletivo em movimento, as portas estão escancaradas, um perigo para quem está de pé. 2 sacolas de plástico foram amarradas nas laterais para tentar segurar as portas. Não funcionou, né? O Maurício e outros passageiros ficaram indignados. O Departamento de Estradas de Rodagem, que fiscaliza essas linhas intermunicipais, disse que vai mandar uma equipe ao ponto final da linha nessa tarde para vistoriar os ônibus. Tem imagens de flagrante como essa, alguma denúncia, curiosidade? Envie para a gente pelo WhatsApp 8814-1360. Pode falar conosco pelo telefone 3237-6085 ou mandar mensagem pelo Twitter, @LauraLimaLL ou @Jornal Alterosa. A casa atingida por um avião que caiu nesse sábado em Belo Horizonte, perto do aeroporto Carlos Prates, ainda está com o telhado aberto. Mas, por sorte, ninguém se feriu nesse acidente, os danos serão pagos. Os detalhes vamos saber agora ao vivo com o repórter Ilson Gomes, que está lá. Boa tarde, Ilson.
Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos. O buraco no telhado da casa, como a gente pode ver, está coberto com uma lona. Há pouco, o morador nos informou que tem passado dificuldades por causa dos temporais. E o medo maior é com mais chuva que, pelo visto, aí, está por vir. O Aeroclube de Minas Gerais informou que se compromete em ajudar a família no que for necessário para fazer os reparos, já que a estrutura da casa não foi danificada. A Infraero disse também que vai investigar as causas do acidente. Laura, eu volto com você. Obrigada, Ilson, pelas informações. Na sexta-feira, o Jornal da Alterosa deu a notícia de que a BH Trans estava apurando quem teria escrito uma mensagem com frase atleticana em um painel eletrônico de trânsito da capital. As fotos do painel na Avenida Cristiano Machado foram divulgadas pelas redes sociais. Na manhã da sexta-feira mesmo, a BH Trans nos confirmou pela assessoria que a mensagem era verídica, que o serviço de atualização dos painéis não é terceirizado, que estava tentando descobrir quem foi o responsável pela brincadeira. A empresa pediu que nós esclarecêssemos que não é verdade a informação dita em reportagem ao vivo aqui de que a BH Trans acreditava que fosse um funcionário autor. Depois da nossa edição, a empresa de trânsito divulgou uma nota dizendo que não há registro no sistema das tais mensagens, que agora consideram ser montagens. E as fotos, então, teriam sido montadas e enviadas pelas redes sociais. A BH Trans também informou que não vai investigar quem é o autor dessa brincadeira veiculada pelas redes sociais. Fica aí a nossa dúvida, né? Fãs de Chaves tiraram o domingo para homenagear o personagem do ator Roberto Bolanhos, que morreu na sexta-feira no México. Na fila quilométrica para visitar a Vila do Chaves, montada pelo SBT no Memorial da América Latina, a nossa reportagem registrou o carinho e a paixão por ele, de gente de todas as idades. Não foi só uma geração. A paixão pelo Chaves nunca teve idade. Tenho 28 anos, então eu cresci assistindo ele. Então é uma coisa muito especial na minha vida, faz parte da minha vida, é um parente meu que se foi. Todo mundo quis ser, pelo menos por um pouquinho, aquele menino pobre da vila. Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca. O Chaves nunca vai acabar, Chaves é eterno, isso. Eterno é o que essa turma aqui fez com o corpo. Fiz a tatuagem do Chaves, que a minha paixão sempre foi o Chaves. Até porque o coração a gente sabe de quem é. Pra vida inteira, tá sempre marcado. Até me arrepia, tá vendo? Chaves é tudo pra gente, né? A alegria do brasileiro. A homenagem no Memorial da América Latina juntou os principais personagens criados por Roberto Bolanhos. Mas Chaves e Chapolin dominaram o figurino. Viraram verdadeiros artistas e, como eles, enfrentaram o velho problema da fama. E eu cheguei aqui para ver a Vila do Chaves e não estou conseguindo. Chapolin, alguém poderia ajudar o Chapolin Colorado? Pai e filho, juntos, dividindo a mesma história. Viemos prestar a nossa última homenagem aí, entendeu? Mas hoje vai ser impossível também, tá, né? A fila grande e tudo, mas nós mesmo assim nós viemos também. Tava aí um grande desafio. A fila era do tamanho da paixão do brasileiro pela eterna turma que nos encantou por mais de 30 anos. Ninguém tem paciência comigo? Paciência, tem que ter muita no momento de despedida desse. É tanta gente, mas tanta gente que, olha só, a fila tá fazendo zigue-zague. E teve fã que esperou 6 horas em pé só para tirar uma fotinha na Vila do Chaves. O cenário tava ali, igualzinho. E o barril do Chaves não ficou vazio, era o mais disputado. Bolanhos deve estar cheio de orgulho. Deixou de presente para o mundo todo boas histórias. E hoje é um dia triste pra gente como fã, que é nosso ídolo, né? Roberto morreu, mas o Chaves vai ser eternamente. Não faltaram lágrimas. Eu acho muito lindo a homenagem que está fazendo hoje pro Chaves, que ele merece. Emoção sim, tristeza nem tanto. A maioria celebrava mesmo era a vida e o legado do homem que escreveu as histórias que tantas vezes nos fez sorrir. Obrigado, Chaves, por fazer meu dia felizes e eu por ter dado muita gargalhada. Eu amo Chaves, tô muito triste porque ele morreu. Ainda nesta edição, humoristas brasileiros reverenciam o gênio Roberto Bolanhos. A polícia acredita que a rivalidade entre torcedores pode ter sido a causa da pichação da estátua do escritor Roberto Drummond na Savassi nesse fim de semana.
com os olhos pintados de azul celeste. Assim ficou a estátua de Roberto Drummond após a pichação. O escritor, que morreu em 2002, era torcedor apaixonado pelo Atlético. A PM registrou um boletim de ocorrência e o caso foi encaminhado à Polícia Civil. A suspeita é de que o ato tenha sido cometido por torcedores cruzeirenses, já que o escritor é considerado símbolo da paixão do atleticano pelo time. Câmeras de segurança podem ajudar nas investigações. Muitos pontos da Praça da Savassi são monitorados. Esta câmera do Olho Vivo, por exemplo, está de frente para a estátua. Quem passou pelo local condenou a atitude. Uma falta de respeito com as obras públicas, com as obras que a prefeitura tenta trazer algo de melhor para a cidade e vem pessoas e fazem isso. É feio demais a pessoa fazer isso. O vandalismo não leva a nada. Só está degradando mesmo a sociedade. É uma lástima, né? Porque não existe torcida para isso, né? Uma pessoa, um patrimônio cultural nosso. Eu acredito que não tem lado Atlético Cruzeiro nessa hora, é respeitar mesmo as pessoas e respeitar o patrimônio da cidade. Hoje é Dia Mundial da Luta contra a AIDS e apesar do número de infectados pelo vírus HIV ter diminuído em todo o mundo nos últimos anos, no Brasil ele cresceu. As autoridades de saúde estão preocupadas com novos casos em jovens e adolescentes, que são o principal alvo da campanha de orientação para o uso de preservativos e do sexo seguro. HIV, a síndrome da imunodeficiência adquirida, ainda é uma realidade preocupante. Algumas pessoas já se conscientizaram sobre os riscos da AIDS. Um último levantamento divulgado pelas Nações Unidas mostrou que no mundo a doença diminuiu 27%. Caiu de 2,9 milhões de casos em 2005 para 2,1 milhões em 2013. Porém, a pesquisa revelou também que no Brasil o número de novas infecções por HIV aumentou em 11% nos últimos 8 anos. E o que mais preocupa os especialistas são os adolescentes e jovens. O que acontece nessa situação, com essa geração mais nova, é uma certa banalização da infecção pelo HIV. O HIV deixou de ser visto como uma doença grave. Só este ano, em Minas Gerais, foram registrados 920 novos casos, 395 deles em pessoas com a faixa etária entre 15 e 34 anos. Mas se há muitas informações sobre as formas de contágio e prevenção, por que este aumento? É importante que, além da informação, haja uma conscientização e uma mudança de comportamento para comportamentos de menor risco para a aquisição de infecção. Desde a semana passada, a Rede Municipal de Saúde realiza campanhas de testagem do vírus gratuitamente. A descoberta da doença de forma precoce possibilita uma vida normal. Francisco é soro positivo há 31 anos. Luta contra a doença e o preconceito. Por isso, realiza palestras em empresas e escolas, alertando sobre a importância da prevenção. O uso do preservativo ainda é o meio mais eficiente que tem. Não é brincadeira, porque a AIDS não tem retorno, não tem cura. A gente tem que saber disso, que a AIDS ainda não tem cura. Tem paliativos, que a gente toma um coquetel, e esse coquetel é problemático porque os efeitos colaterais são gravíssimos, entendeu? Então o único meio que tem ainda de resolver é o preservativo sempre. Parte da tubulação de água de um shopping de Uberaba estourou com a chuva desse domingo. Veja as imagens enviadas por um telespectador. Uma cachoeira que desceu do teto do shopping. Em nota, a administração informou que esse problema não trouxe riscos para os frequentadores e nem impediu o funcionamento das lojas. A área atingida foi isolada e a equipe de manutenção está fazendo o conserto da rede. 2 lojas tiveram que atrasar a abertura nessa manhã, uma já está aberta e outras devem abrir por volta de 4 da tarde. As áreas de instabilidade perdem força nesta segunda, mas o dia ainda é de céu nublado, com possibilidade de chuva isolada em todas as regiões do estado. As temperaturas continuam estáveis. Máxima de 23 graus em Belo Horizonte, 21 em Ouro Preto. Em Três Marias, a temperatura chega aos 24 graus. Aos 22 em Varginha. E em Uberaba, os termômetros atingem 24 graus. Os telefones públicos, popularmente chamados de orelhões, ainda têm uso nesses tempos em que
todo mundo, ou quase todo mundo, anda com celular pelas ruas? É o que a Anatel quer saber e para isso vai fazer uma consulta popular pela capital. É difícil ainda encontrar um aparelho desses funcionando. Antes dessa era moderna de celulares, eram eles que nos salvavam na hora do aperto. Os orelhões, que estão cada vez mais sumidos da praça. A gente quase não vê mais o público usando. Todo mundo só com celular. Caso de emergência, teve um celular roubado, não tem como fazer uma ligação de emergência assim para algum parente, para nada. São muito pouco telefone público e os que tem funcionando são mais raros ainda. Vandalismo, né? Aí tiraram os orelhões do bairro. Mas se rodar um pouquinho, principalmente pelas regiões mais centrais, dá para encontrar muitos aparelhos, mas grande parte não funciona. Vandalismo que o povo faz. Tem gente que não abre mão, como este chinês que diz não ter celular. Não gosta de celular? Gosto de celular. Orelhão. Sou orelhão. Uma mão na roda também para seu José. Eu só uso mesmo telefone público, senão de casa. Até 2016, mais da metade dos orelhões no país vai desaparecer. A decisão é a da Anatel e a justificativa é de que eles são pouco usados e a maioria não gera receita nem para arcar com os custos mínimos de manutenção. Só para você ter uma ideia, 80% dos orelhões realizam em média apenas 4 chamadas diariamente, por um tempo total de 4 minutinhos. Hoje nós temos planos de telefonia móvel bem atrativos. O usuário prefere utilizar um terminal que está à sua mão do que ter que se deslocar até um ponto onde tem um terminal fixo, né, um telefone público. Segundo a Anatel, os orelhões serão mantidos nos lugares onde há grande demanda. Um exemplo, as rodoviárias. Deveria deixar em alguns pontos específicos, deveria ter sim. Não deveriam acabar, devem continuar, até porque é um patrimônio também. Então é um patrimônio público, né, que serve tanto para nós como também para as pessoas estrangeiras que vêm, né, visitar Belo Horizonte e outras cidades do nosso país. Né? A morte do ator de Chaves, humoristas brasileiros famosos são unânimes. Roberto Bolanhos é um gênio e para muitos inspiração no trabalho deles. A gente tem 2 eventos na vida, um que a gente nasce e outro que a gente vai embora. O que a gente faz no meio desse caminho é que vale a pena. Então, senhor Roberto, vá com Deus. E muito obrigado por todo o carinho, por toda a sua inocência, por toda a sua inteligência, a sua genialidade. Foi sem querer querendo. Quer ver? É assim, ó. Ai! Se eu te pego! Se eu te pego! Foi sem querer querendo. O tipo de humor que o Chaves tem, que o Chapolin tem, o seriado tem, é um tipo de humor meio naif, ingênuo, inocente. E isso é muito bom, porque é um tipo de humor que funciona para todo mundo. E é universal, internacional, em qualquer língua, em qualquer país. E isso é muito legal, porque me coloca no lugar que é poder fazer humor para todo mundo, assim. O Roberto Bolanhos era gênio, né? É gênio. Vai ser sempre gênio, não por ser puro, por não usar coisas picantes nos seus textos. Ele era gênio porque era gênio. Quero dizer para você um muito obrigado por você existir, por ter existido na nossa vida, na nossa infância e por ter existido no meu programa. Quando eu comecei na televisão, eu tive a oportunidade de apresentar o nosso querido Chaves. Viu por que batem em você, Chaves? É que ninguém tem paciência comigo. Se a gente pensar bem, o Chaves é a cara do Brasil. Ele é humilde, ele é criativo, ele tem bom coração e ele é ajudado pelas pessoas em volta dele. Então agora o Roberto Bolanhos se foi, mas o Chaves fica para sempre com a gente. Obrigado, Roberto Bolanhos, por todas as risadas e por todas as lições de humor, de humildade. As informações sobre o funeral de Roberto Bolanhos você vê agora no TV Verdade Especial, que a TV Alterosa faz hoje. E outras informações nos nossos noticiários, 6h40 da noite. Uma boa tarde para você, até amanhã.